Aqui eu já deixei o arquivo separadinho, né, pra auxiliar logo, pra otimizar o tempo. E eu vou colocar pra abrir ele com o Illustrator, tá? Que é com o Illustrator que a gente vai fazer essa modificação. Se você tiver habilidade com Corel ou com Inkscape ou qualquer outro, tá, software gráfico, você pode também fazer seguindo os mesmos passos, porque na verdade a dinâmica é só aumentar a borda do arquivo, tá certo? Não o arquivo inteiro, mas as bordinhas, o fundo, pra gente conseguir manter a proporção da capa, mas a gente conseguir envolver a capa dura sem prejudicar o layout, né? Isso sem deixar ele tão muito grande. Então, vamos lá. Aqui, como eu tô tentando abrir um PDF pelo Illustrator, ele vai perguntar quais as páginas que eu quero abrir, né? Então, aqui eu vou colocar que eu quero abrir tudo. Então, quando eu marco tudo, ele pergunta se eu quero importar o PDF como link. Então, eu desmarco essa opção para poder abrir as duas páginas e poder mexer nelas tranquilamente, tá certo? Pronto, então aqui eu consegui abrir, certo? E eu escolhi mexer nesse modelo porque ele é o queridinho, então muita gente tá imprimindo ele. Então eu queria mostrar pra vocês justamente nele como que a gente vai aumentar, tá certo? A primeira coisa, antes de tudo que eu faço, é criar um quadrado com a mesma dimensão, tá? Da folha A5. Aqui, ó, 14,8 de largura por 21 de altura. E eu vou transformar esse quadrado em guia, pra gente saber qual é o tamanho da arte original, tá certo? Então, depois, o que é que a gente precisa fazer? Umas continhas, né? A capa, ela geralmente tem que ser maior do que o tamanho da folha para proteger bem a folha. Se a folha é A5, então a capa, eu gosto, tem gente que gosta um pouquinho menos, para não passar tanto da folha. Mas eu gosto de colocar 1 centímetro na altura, porque aí fica meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo, a mais. Então, já vou colocar aqui, 22 na altura. Então, aqui, ó, já aumentei 1 centímetro, tá? Então, ficou meio centímetro pra baixo, meio centímetro pra cima. E na lateral, como ele pega um pouquinho da espiral, eu gosto, não coloco 1 centímetro todo, mas eu gosto de deixar com 15,5, porque fica um número até arredondado e mais fácil de trabalhar, tá certo? Então, o que é que acontece? Aqui você viu, isso aqui que tá sobrando é o tamanho da capa. Só que além desse tamanho do papelão, você precisa aumentar 1,5 centímetro de cada lado. Ou seja, você vai precisar colocar 1,5 centímetro em cima, 1,5 centímetro embaixo, 1,5 centímetro da esquerda e 1,5 centímetro para a direita. Por quê? Porque essa é a parte que você vai dobrar para envolver o papelão. Então, assim, além desse tamanho da capa, você vai precisar aumentar 3 centímetros na altura e 3 centímetros na largura. Uma coisa que eu gosto muito do Illustrator é que aqui a gente não precisa calcular, né? A gente tem certeza que essa opção aqui tá desmarcada para não aumentar proporcionalmente. Então, a gente coloca aqui mais 3, tá? Então, ele já colocou 1,5 centímetro para cada lado. E aqui eu vou colocar mais 3. Então, ele já colocou. Esse vai ser o tamanho da sua arte que você vai imprimir numa folha adesivo ou numa folha comum, mais grossinha, que você vai envolver o papelão e colar com cola, se você preferir. Eu recomendo, pela praticidade, você já comprar, ou se você já tiver melhor ainda, uma folha adesivo ou mate, se você gosta do acabamento mate, que é o fosco, ou o brilhoso. Eu não tive experiências muito boas com papel fotográfico brilhoso, porque
numa quinazinha, alguma coisa que arrasta, eu acho que a tinta sai. Eu não sei se foi só comigo isso, mas eu também prefiro acabamento fosco. Entre um verniz e uma iluminação fosca, eu sou a doidinha da iluminação fosca. Então, é questão de gosto mesmo. Então, aqui agora você vai ter que aumentar esse quadro azul, né? Sem mexer automaticamente no tamanho da arte. Porque, veja só, se você aumenta tudo, olha só como é que vai ficar a sua arte no tamanho da capa. Vai ficar gigante. Na esquerda, você vai ter que colocar o espiral, né? Pode até ficar muito perto da arte. Eu sempre gosto de ter um espacinho mais para ilustração respirar. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Aqui, você vai ter que desagrupar tudo, porque quando você abre um arquivo PDF para Illustrator, ele tem a tendência de colocar tudo dentro de caixinhas. Então, você tem que fazer de tudo. Ó, deixa eu só separar aqui pra ver se tá tudo separado. Ó, ele tá tudo grudado. Então, você tem que botar aqui Release Clipping Mask, tá? Pra ele tirar tudo de dentro dessa forminha, tá vendo aqui, que ele criou e colocou a arte toda junta. Ó, outra. Tá? Eu acho que pra cada um ele cria um. Então, aqui eu já consegui isolar esse fundo, tá? Você vem aqui com a seleção direta, tá? Que é o A, o atalho A. Então, você vai apertar Shift e Alt e vai aumentar o azul, tá? Sem aumentar a ilustração. E aqui, ó, tá isolado, tá vendo? A texturinha tá isolada. Aqui, a minha orientação é que você aumente a textura mesmo. Então, você aumenta a textura, mas aí você deixa a ilustração menorzinha. Agora, aqui é a parte mais fácil, porque você pode ignorar essa segunda, né? E vou colocar ela aqui de lado, porque eu vou duplicar Shift Alt. Pronto, dupliquei. E aqui é muito simples. Você só vai precisar deletar. Se você quiser usar, porque esse aqui eu coloquei ele mais clarinho pra não brigar tanto com a ilustração. Mas de repente você pode até apagar esse, tá? Pegar a transparência e deixar ele aqui mais branquinho. Copiar o branquinho pra cá e aumentar. Pegar o branquinho. Aqui eu vou ter que desagrupar tudo, viu, minha gente? Tenho certeza de que, ó, selecionei o azul aqui. Deletei. Aqui você pode aumentar. Pode deixar passando, viu, minha gente? Porque vocês só vão imprimir. A questão do toque, essas coisas você pode deixar, né? Fora da linha, dentro da linha. Pronto, aqui tá tudo dentro do quadrado. Mesmo que você não vá perceber isso, porque você vai virar um e-mail dessa arte pra dentro, né? Pra trás no verso do papelão. E vai fazer um acabamento com um outro papel. Então, aqui eu acredito que o nome Follies ficou muito grande. Porque a gente fez o que a gente evitou fazer aqui logo no começo. Então, eu recomendo só levar o coração, selecionar tudo Shift, você está selecionando tudo, tá? E aqui você alinha. Então, aqui você tem uma texturinha mais transparente para não brigar com a ilustração. E no verso você tem ela mais destacadinha, com um contrastezinho melhor, tá? Então, assim, o principal segredo de você mexer nos PDFs quando você leva para o Illustrator é você desagrupar tudo e tirar tudo das máscaras do Clipping Mask, tá? Esse é o grande segredo. Porque senão, às vezes, ele deixa agrupado uma letra só, com fundo. Então, assim, o segredo é você desagrupar tudo
tá? E melhor essa guia aqui que eu fiz no começo, né? Na verdade, é melhor que ela fique com o tamanho que a capa vai ser. Mas aqui ficou 15,5. E aqui na altura, 22. Então, você tem uma noção, né? Centraliza aqui tudo. E você tem uma noção, Ctrl C, você vem para outra artboard, Ctrl F. Então, você tem uma noção de como os elementos vão ficar na sua capa. O principal agora é salvar. Você pode salvar logo o Illustrator, porque você fica mais fácil de editar. Tá? Você vem aqui, capa, dura, folhas. Isso a gente tá trabalhando com a folha 5, tá, minha gente? Se vocês forem imprimir o Planner A4, eu recomendo, sinceramente, que vocês façam uma capa flexível. Então, assim, vocês podem encadernar em qualquer papelaria ou qualquer gráfica rápida. Até pela mobilidade dele, vocês façam com uma capinha flexível. Porque tem as suas vantagens, as capinhas. A capinha dura é linda, mas a capinha flexível tem suas vantagens. Então, assim, como é que se faz uma capa flexível? Você pode imprimir num papel 180. Tem um papel perolado lindo que eu achei na Calunga esse mês. E eu imprimi um teste de um modelo de agenda que eu tô fazendo para folhos. E simplesmente ficou lindo. Não precisei plastificar, não precisei fazer capa dura. Só o efeito da impressão no papel perolado já deu uma carinha bem legal, assim, pra agenda. Pronto, então essa parte aqui já tá pronta. Então, assim, eu recomendo agora que vocês salvem como PDF. Eu recomendo que vocês salvem agora como PDF, além de vocês salvarem como Illustrator, tá? Usar as artboards, é importante marcar aqui, porque ele vai delimitar, né, o tamanho da prancheta que a gente criou. Então, salva. Tá? Aqui eu gosto de colocar High Quality Print, que vem padrão, né, no arquivo. Então, você já coloca essa opção e salva. Pronto. Aqui o seu arquivo já tá pronto para você imprimir e montar a sua capa dura.